Foi Natan, né? Foi Samuel. Me falhou na cabeça agora. Olá, bando de monstros estudioso, bem-vindo a mais um ESA, sua lição da Escola Sabatina de vídeo no YouTube. Estamos no nosso segundo trimestre de 2017, estamos aqui falando sobre Apacenta Minhas Ovelhas, que é o caso dos livros de Pedro, e estamos especialmente na nossa quarta semana de estudo, que é sobre relações sociais. Vamos primeiro ao nosso verso temático de semana, 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, certo? Já falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo. Então vamos, conforme eu prometi, continuar falando aqui sobre um pouco mais sobre a questão de política e como o cristão se comporta com tudo isso. Eu queria ler, mas o pessoal reclamou que eu li demais no primeiro vídeo. Para isso ficar um pouco mais curto, eu não vou ler Atos, capítulo 5, verso 27 a verso 32. Resumindo esse texto, o que é? É Pedro e acho que João, eles sendo levados ali para o Sinédrio, eles reclamando, olha, a gente já prendeu vocês, conversamos sério, falamos que vocês não deveriam falar mais de Jesus. Aí vocês descumpriram, estão enchendo a cabeça do povo com ensinamentos sobre este homem que a gente mandou vocês não falarem, e agora vocês estão ainda dizendo que a gente é culpado, julgando sobre nós, né, o sangue deste homem, né? Aí eles viram dar uma respostazinha muito boa, que é: antes vale mais servir a Deus que servir aos homens. Então nós temos aí eles dando o seu grande toado, o grande recado do vídeo de hoje, que é aquele momento que a gente falou já sobre a questão de você não deve interferir, não deve fazer, quem sabe, movimentos para tomada de poder, essas coisas. É a conquista! Mas em nenhum momento disse que você deve ficar quieto no momento em que uma autoridade fala uma coisa diferente do que Deus manda. Nós temos alguns exemplos muito bons, certo? Nós temos o exemplo clássico dos amigos de Daniel, no caso Cova dos Leões, temos da fornalha, certo? Então você tem esses exemplos que é o momento que eles fizeram o quê? Eles mostraram pelo exemplo deles e mostraram que contaram com a proteção de Deus. Temos aí um bom modelo para ser seguido, tá bom? Nós temos também que o fato que Pedro antes já falado honrai ao rei, né? No caso, é bom lembrar que historicamente, provavelmente o imperador na época de Pedro era Nero. Nero foi um dos que mais perseguiu cristão. Então, cristãos, né? Sendo plural. Então, você tem no caso ali um cara cruel, terrível para os cristãos, e era o cara que vai falar: honra o imperador, ele é a autoridade que está ali. Mas também, vamos lá, não é por isso que você não pode fazer. Fique em aberto se você pode fazer alguma coisa para melhorar isso. Lembrar que Deus geralmente não se mete tanto assim com política. É uma premissa da Igreja Adventista também não ter uma posição política. Não ter a posição de qual é o regime que eu apoio, se eu apoio o capitalismo, se eu apoio o socialismo. O que ela apoia é um reino de Deus, certo? Então a gente não tem uma posição definida sobre um tipo de governo, um tipo de reino, um país. A gente não tem nenhum tipo de posição quanto a essa. Nós somos uma nação. Nação é um povo sem país. Tá bom? Então, fica essa coisa, você vai dizer: ah não, mas Deus da Bíblia se envolveu muito com política, ele não era quem nomeava os reis, não foi ele quem mandou ungir Davi? Então, você tem ali, lembrar que o regime de reis de Israel começou com Saul, primeiro rei, e foi porque o povo pediu. Não foi Deus que falou: ah, vamos lá, vamos fazer um rei agora. Não, o povo disse: todas as nações têm reis e nós não temos reis, só temos a Deus o invisível. Então nós queremos um rei. Por quê? Basicamente o rei ia ser o ídolo que o povo não podia ter. O povo não podia ter ídolos porque Deus não pediu para ninguém adorar um objeto. Só que então aí o povinho deu um jeitinho de se unir e pedir por um rei. Aí o rei acabou sendo o objeto de adoração do povo. O povo começou mais a querer o rei do que Deus, tá bom? Então, para mostrar que Deus separa realmente muito essa questão de política e religião. Eu uni essas duas coisas. Historicamente também você vai se lembrar de uma coisa, um nome tipo de Inquisição, que é mais ou menos o recado de o que acontece quando você mistura política e religião, tá bom? Bem, então vamos lá. O que você pode fazer? Exemplos que nós podemos dar de intromissões, digamos assim, de pessoas bem intencionadas na política que têm um fundo religioso. Nós tivemos, por exemplo, a questão recente da troca do dia da prova do Enem. O Enem era de sábado e domingo, isso era ruim para todo mundo, era ruim para o governo, era ruim
sério, para todo mundo. E o governo mudou, também era uma coisa sensata, eles perceberam, mas foi uma vitória, por exemplo, vitória também de pessoas mobilizadas a permitir que aqueles que respeitam religiões que guardam o sábado como o dia do Senhor pudessem também ter o mesmo direito. Então foi uma decisão que beneficiou a todos, beneficiou a sociedade em si, com custos e elaboração da prova, mais tempo de estudo, mas que ajudou e foi muito motivada, uma campanha que teve muito apelo de pessoas que eram guardadores de sábado. Você tem o exemplo antigo na época, você provavelmente já ouviu falar de Ellen Goldwhite, que se você vê os vídeos aqui do canal, você vê o Crescendo em Graça, que eu boto várias ilustrações dela, tem vários textos dela no livro, e que ela deu um recado na época que, apesar de ser proibido por lei, na época que ainda estava rolando um regime de escravagista nos Estados Unidos, ela falou, olha, tem uma lei que se o escravo conseguir fugir do dono, teoricamente fugiu, conseguiu a liberdade dele, você deveria encontrá-lo e devolvê-lo ao dono. Ela falou, olha, de acordo com a Bíblia, de acordo com Deus, não existe ninguém que seja dono de outra pessoa. Ninguém pode ser dono como sua propriedade, outra pessoa. Então você tem ali que ela falou, olha, eu sinto muito, nós devemos desrespeitar esta lei, porque ela vai contra os ensinamentos bíblicos e nós devemos arcar com as consequências. Não é desrespeitar a lei e falar que é injusto receber punição, é desrespeitar uma lei em benefício das outras pessoas, porque é uma coisa contra a qual Deus luta, e sofrer as consequências que a lei diz que você deve sofrer. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você vai lutar para fazer uma coisa pelo bem das pessoas como Deus gostaria que você fizesse, mas você vai sofrer as consequências de fazer este bem que a sociedade impõe a você. Tenha noção disso, entendeu? Então você pode, em certos momentos, descumprir uma lei, contanto que você sinta que isso é uma coisa que vai de confronto, né? Bate contra a Bíblia. Então você pode, quem sabe, fazer, mas você vai ter noção que você vai descumprir uma lei sabendo das consequências que a sociedade em si vai colocar a você. E eu queria terminar um pouco só esse vídeo dizendo para vocês dizendo duas coisas, vamos colocar. O primeiro ponto é que se você procurar nos livros de Paulo, você vai encontrar muita concordância com aquilo que Pedro falou, que a gente teve aqui nesses vídeos, tá? Então se você for lá para Romanos capítulo 13, Efésios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 7, Gálatas capítulo 3, e por aí vai. Você vai encontrar Gálatas capítulo 3 de novo aqui, você vai encontrar várias concordâncias de Paulo dizendo basicamente as mesmas coisas de Pedro, que Pedro disse, ou coisas muito similares em outras palavras. Afinal, Paulo falava para públicos diversos e Pedro escreveu muito menos que ele. Tá bom? E então, pessoal, eu acho que é isso. Terminamos por aqui. Então esse foi o nosso estudo. Então questão de política, não política, e aquela última coisinha, já que eu falei que eram duas, até onde você acha que o cristão deve se envolver com a política? Você já ouviu falar um pouco aqui sobre a posição da igreja, sobre a posição de Deus, mas existem pessoas por aí trabalhando para o bem de outras pessoas também na área política. Eu diria por sua conta e risco, mas o que você acha? Você acha que é necessário? Você acha que não é necessário? Você acha que deveria ser encorajado, quem sabe? Não pela igreja, mas por amigos e tal? Ter alguém que resolva se formar nesse tipo de carreira, de vida e trabalho? Ou não? O que você pensa? Eu não sei o que você pensa, eu sei o que eu penso. Não vou dizer aqui para não te empurrar mais ainda com a minha opinião. Afinal, muitos desses vídeos têm só muita da minha opinião, certo? Então, um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal. Aí, se você estiver à vontade, clica no sininho que você vai receber as notificações assim que a gente lançar os vídeos. E um grande abraço para você. Fica com Deus. Te vejo na próxima semana para o próximo estudo. Tchau, tchau.